vida e a morte dos foragidos do crime organizado de São Paulo. Uma mansão de 3 milhões de reais num condomínio de luxo. Só esse lustre vale 60 mil. E um detalhe, os moradores daqui são devotos de Nossa Senhora Aparecida. Foi nesta mansão que 2 dos bandidos mais perigosos do Brasil passaram o carnaval deste ano. São eles Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, foragido desde 2013 e condenado a 8 anos por roubo, sequestro e tráfico. Os 2 nem desconfiavam que depois desse conforto cairiam numa grande armadilha nesta reserva indígena do Ceará. GG do Mangue, que começou no crime vendendo drogas na Vila Madalena, na capital paulista, se tornou um dos chefes da maior quadrilha de São Paulo. Acima dele, só Marcos Camacho, o Marcola. GG passou mais de 16 anos em 13 presídios diferentes, até sair pela porta da frente deste aqui, no interior de São Paulo, em fevereiro do ano passado. Na época, ele falou sobre o futuro. Eu quero viver minha vida, Excelência, nada mais do que isso aí. Cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. GG já tinha cumprido as condenações, saiu da cadeia graças a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e pôde esperar o julgamento de um duplo assassinato em liberdade. Mas depois de 19 dias na rua, ele não compareceu ao júri e passou a ser foragido da justiça. Pelo duplo assassinato, foi condenado a 47 anos de prisão. Segundo as investigações, fora da cadeia, GG recebeu uma missão: controlar as negociações de drogas no Paraguai e na Bolívia. A suspeita é que ele passou a morar em Santa Cruz de la Sierra. Foi quando se aproximou do Paca, que já se escondia na Bolívia. A presença de 2 líderes na região do Paraguai, Bolívia, ali na América do Sul, propiciou um ganho muito grande para a facção em termos do aumento da quantidade de droga que realmente a facção pôde exportar, inclusive para a Europa. Paca gostava de ir com a família para o Ceará. Estas fotos são de janeiro do ano passado e mostram ele bem à vontade, inclusive no famoso parque aquático do estado. Segundo as investigações, GG e Paca passaram as férias de julho juntos. O deslocamento era sempre feito por aeronaves fretadas, partindo direto do Paraguai ou da Bolívia, com destino ao Ceará. Aqui no Ceará, GG do Mangue e o Paca assumiram novas identidades para não serem descobertos pela polícia. Usavam documentos falsos e diziam que eram grandes empresários que chegaram para investir na região. Os 2 gastaram muito dinheiro do crime. Em nome de outras pessoas, os chamados laranjas compraram, por exemplo, a mansão que mostramos no começo da reportagem, de 3 milhões de reais. E esta outra, de 2 milhões, também num condomínio de luxo. Investimentos na ordem de 10 milhões de reais, para casas de veraneio, veículos. No condomínio onde fica a mansão de 3 milhões de reais, em Aquirás, perto de Fortaleza, o cadastro revela os nomes que GG e Paca usavam para tudo, como passar pela portaria, fazer negócios e reservar hotéis. Eles utilizavam esse período de férias para poder se reencontrar com os familiares e isso foi feito na última vez no Ceará. As férias desse ano terminaram no dia 15 de fevereiro. GG e Paca passaram pela portaria do condomínio às 7h46 da manhã. De acordo com as investigações, enquanto os parentes voltavam no ônibus fretado por 21 mil reais para São Paulo e Rio de Janeiro, os 2 criminosos embarcaram neste helicóptero, achando que retornariam para a Bolívia. A aeronave tem capacidade para 6 pessoas e mais o piloto. Nossa equipe foi até o local onde os corpos dos 2 criminosos foram encontrados. São 5 quilômetros de estrada de terra até chegar a uma reserva indígena na zona rural de Aquirás. O índio Paulo Costa vive de pegar essas frutinhas na mata, o murici. Foi ele quem achou os corpos. Vive assim, bicho morto, gado. Mas gente não, assim não. Para chegar no local exato da emboscada, só com a ajuda dele e de outros índios. Só a pé mesmo, no carro não vai não. Foram 20 minutos de caminhada. Até o momento do pouso do helicóptero, a polícia acredita que GG do Mangue e o comparsa, o Paca,
não desconfiaram que existia um plano para matá-los. Só depois que desceram da aeronave, acreditando numa pane, é que foram abordados, torturados e mortos com vários tiros. A polícia investiga se alguns dos assassinos já esperavam na mata. Os índios estão assustados. Acreditam que os espíritos do GG e do Paca ainda estejam por perto. Antes de pousar aqui, no meio da mata, segundo os índios, o helicóptero sobrevoou a região pelo menos 2 vezes no intervalo de meia hora. No dia do crime, chovia fraco e a visibilidade não era boa. A polícia já sabe o caminho que o helicóptero fez. Primeiro, ele saiu do estado de São Paulo com 7 pessoas. Depois foi usado na emboscada no Ceará. E, na sequência, fez um pouso numa mata do Rio Grande do Norte, onde os assassinos tentaram destruir provas. Um policial gravou estas imagens. Alguns celulares destruídos, 2 malas também que foram queimadas. Os investigadores encontraram ainda documentos usados por GG do Mangue e esta foto dele. Já o helicóptero não foi localizado. Quem teria coragem de matar Paca e GG do Mangue? A principal suspeita é que os assassinos são da própria quadrilha e agiram a mando de Marcos Camacho, o Marcola. O motivo? Vingança. Em dezembro, Edilson Nogueira, o Birosca, um ex-chefe da quadrilha, foi assassinado dentro da cadeia. E a ordem teria partido do GG do Mangue, sem a permissão de Marcola. GG e Paca também estariam esbanjando muito dinheiro. Segundo o Ministério Público, um filho do Paca, por exemplo, ganhou este Porsche de mais de 300 mil reais e estuda na Inglaterra. Queimado. Na sexta-feira à tarde, a justiça determinou a prisão de 11 suspeitos de participar do assassinato. Entre eles está este piloto de helicóptero, que foi identificado pela polícia e se chama Felipe Moraes. Segundo as investigações, ele teria feito o voo da emboscada. Felipe tem passagem pela polícia por tráfico e em 2013 chegou a ser preso por fazer voos rasantes numa cidade de Minas. A polícia não informou se as prisões já aconteceram. Outro suspeito era Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, que, segundo as investigações, estava no helicóptero usado na emboscada e comandava o tráfico na Baixada Santista. Na sexta noite, ele foi executado com tiros de fuzil em frente a um hotel em São Paulo. A polícia investiga se essa morte foi encomendada pelo próprio Marcola ou por comparsas de GG do Mangue. 2 hóspedes do hotel ficaram feridas. Elas não tinham nada a ver com essa guerra dentro da quadrilha. O reflexo do crime praticado, né, por essa facção é no Brasil todo. Portanto, a gente precisa enfrentar isso de maneira conjunta e integrada. Agora há pouco, nossa equipe conversou por telefone com o advogado do piloto Felipe Moraes. Ele confirmou que Felipe pilotou o helicóptero usado no crime. Disse também que Felipe foi contratado por Wagner Ferreira da Silva, o homem assassinado na última sexta-feira em São Paulo. O advogado afirmou que o cliente dele está com medo e escondido junto com o helicóptero e que pretende se apresentar à polícia esta semana. Segundo o advogado, Felipe foi contratado para levar os passageiros do Ceará para São Paulo, mas foi obrigado pelos assassinos a pousar logo depois da decolagem. Felipe diz que viu GG e Paca serem mortos e nega que tenha simulado uma pane.